Boa noite a todos. Vamos fazer uma gravação um tanto curiosa. Igreja Católica Apostólica Romana em saída. Eu louvo a Deus pelos dons que me deu, mas sinto muita tristeza de ver que nem todos têm o dom de discernimento que Deus me deu. Talvez por eu ser o menor de todas as criaturas, é que Deus revela a mim o que não revela a outros. É o dom de ver as coisas antes de acontecer. Desde a minha infância, me lembro que muitas coisas que eu disse aconteceu muitos anos depois. Nos meus 15 anos, mais ou menos, estando trabalhando com meu pai em uma alta montanha que avistava bem longe. Terminamos o serviço, sentamos em uma sombra, ele olhando as montanhas a mais de 50 quilômetros de distância, ele me disse: como será a vida de vocês? Futuramente não vão ter onde plantar, porque o mundo está virando tudo em pasto de gado. Esta era a preocupação do meu pai. Eu me lembro que respondi: não se preocupe, meu pai, porque chegará um dia que vai aparecer um produto para fertilizar a terra e vai produzir muito mais do que agora. Naquele tempo, em 1950, ninguém conhecia adubo e fertilizantes. Foi então que, aqui no Brasil, 14 empresas juntaram-se para criar e sustentar financeiramente a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, fundada em 13 de abril de 1967, que tinha a função de convencer os agricultores do custo-benefício do uso do fertilizante. Depois desta conversa com meu pai, ainda passou 16 anos para a difusão do fertilizante no Brasil. E eu previ isto 16 anos antes de acontecer. Outra que eu me lembro, no ano de 1955, o primeiro Jeep nacional chegou a ser o carro mais vendido do Brasil. Nesse ano, 2 fazendeiros da minha região compraram 2 Jeeps. Eu pensei, como é bom ser fazendeiro, poder comprar um Jeep. Mas logo veio uma revelação que, com o começo das fabricações brasileiras, muito logo, todos poderiam ter um carro. 10 anos mais tarde, 10 anos depois, em 1965, eu mesmo consegui comprar um Jeep, que foi o meu primeiro carro. Era muito lindo. Isso eu previ 10 anos antes. E agora nem me lembro mais quantos carros já passou pelas minhas mãos. Quando que eu pensava naquele tempo que apareceu o primeiro Jeep, que eu poderia possuir tantos carros. Hoje só tenho um, mas foram muitos carros que passaram por minha mão. O primeiro foi um Jeep no ano de 1965. 10 anos depois que os fazendeiros compraram um Jeep, que eu achei difícil para poder uma pessoa mais de pouca renda poder comprar o Jeep. Outro fato que eu tive foi uma visão antecipada. No ano de 1975, estava começando a construir uma torre da Embratel nesta região.
e logo quis saber o que seria essas iniciais, Embratel. Eu discerni que era a Empresa Brasileira de Telecomunicação. Tive o discernimento que era comunicação na tela. Sendo assim, eu disse, nós vamos chegar um dia que através de um aparelho comunicaremos em todo o mundo vendo a outra pessoa na tela, a outra pessoa do lado de lá na tela. Isto eu disse no ano de 1975. E hoje, como está? Há quanto tempo que o povo comunica na tela, faz reunião, tanta coisa importante que tem. Mais um exemplo. Em setembro do ano de 2019, quando o Papa se preparava para o Sínodo dos Bispos, ou Sínodo da Amazônia, para ser realizado do dia 6 a 26 de outubro do ano de 2019. Depois de lido e analisado qual era a intenção deste sínodo, eu postei na minha linha de tempo, dia 29 de setembro, o seguinte, eu disse, depois de outubro deste ano, a Igreja Católica nunca mais será a mesma. Olha o que eu disse, no dia 29 de setembro, que depois de outubro deste ano, a Igreja Católica nunca mais seria a mesma, outubro de 2019. Veja o que aconteceu. Logo no começo do ano 2020, veio a pandemia, que fechou tudo. E agora, parece que muitos católicos estão enganados, achando que a igreja está voltando ao normal. Ah, se vocês soubessem o que está acontecendo com a igreja hoje, estaria todos fazendo orações, jejum e penitência, porque vocês não sabem o que está acontecendo com a igreja hoje. Vou adiantar algumas coisas. A Igreja Católica está separando em duas. A parte falsa e podre está em saída para uma nova religião falsa da teologia da libertação, que vai unir todas as religiões, cristianismo, islamismo, budismo e outra, para dela tirar uma só religião ecológica que tem, primeiramente, o mais importante é a fraternidade universal. Esta religião já foi assinada pelo Papa Francisco, que vai tirar Deus do centro e colocar o homem. Religião anticristã. Veja que situação está a nossa igreja hoje. E os católicos estão tranquilos, pensando que está tudo bem, está melhorando, está abrindo, logo vai tirar essa máscara da pandemia e tudo bem. Infelizmente, a nossa igreja está enganando o povo, usando uma máscara da falsidade. Não essa máscara, é uma máscara da falsidade, que já vem desde muito tempo. Enganando o povo usando uma máscara da falsidade que está muito próxima a cair. Essa máscara está muito próxima a cair. E será revelado a verdade. Este ano é o ano da apostasia, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Procure na Bíblia e leiam. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, estão vivendo enganados. Alguém sabe se a nossa Igreja Católica está em saída para uma nova e falsa religião? Alguém sabe que a nossa Igreja Católica está em saída para uma nova e falsa religião, uma falsa evangelização?
Já faz mais de 2 anos que o Papa já assinou esta nova evangelização, que tem por finalidade principal a fraternidade universal. Não é mais a salvação das almas, é a fraternidade universal. É puramente uma religião humana, sem Deus. Estamos vivendo 2 religiões em uma, dentro da mesma Igreja Católica. Se esta nova religião está em saída, é porque a igreja verdadeira irá ficar. E se estão em saída, que saia logo, para que deixe a verdadeira igreja caminhar na verdadeira doutrina de Cristo, porque nós temos ainda muitos e bons bispos e padres que são conservadores da verdadeira doutrina de Cristo. Esses vão conduzir a igreja depois da saída dessa parte que vai para essa evangelização, fraternidade universal. O fim está muito próximo. O reinado do anticristo já está se consolidando. Quem pensa, falar nisso aí, o povo acha que é loucura, igual Noé. Noé pregava o dilúvio, o povo achava só perder o juízo, tá louco. Que dilúvio, vai coisa. Logo veio o dilúvio, matou todos. E Jesus Cristo falou, Jesus Cristo já avisou, o fim dos tempos será igualzinho no tempo de Noé. E nós estamos caminhando para esse tempo. Ninguém quer saber de nada, tudo acha que uma palavra desse que eu estou fazendo aqui é uma loucura, né? Acho que eu perdi o juízo, estou louco, estou coisa. E não é nada disso. Isso é uma verdade analisada pelas profecias e pela a Bíblia. Tudo é baseado na palavra, não tem nada meu. Tudo é baseado na palavra de Deus, nas profecias de Nossa Senhora e toda a profecia de São Malaquias e todos. O fim está muito próximo. O reinado do anticristo já está se consolidando. Um dia, enquanto eu rezava e chorava diante do Santíssimo, me veio uma palavra na minha mente. Não chore, é preciso que isto aconteça. Essa palavra veio na minha mente. A palavra foi Deus que falou na minha mente. Não chore, é preciso que isto aconteça. Se é preciso que o anticristo reine sobre toda a terra. É preciso que o anticristo não chore, é preciso que isto aconteça e é necessário que o anticristo reine sobre toda a terra. Se é preciso que o anticristo reine, é porque ele vai reunir todos os seus inimigos em torno dele, para ser destruído todos de uma vez só, como está escrito na parábola do joio e do trigo. Veja lá, está no capítulo 13, parece, se não me engano, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Os sinais do fim dos tempos já estão acontecendo. Os sinais estão bem visíveis diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que haverá peste, fome, guerra, terremoto, maremoto em toda a terra. E a pandemia é uma das pestes que já veio, é uma maneira assombrosa que fechou tudo de uma hora só. Da pandemia que fechou tudo, a fome eminente, as guerras começando. Surgirão, está escrito, surgirão numerosos falsos profetas que enganarão muita gente. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 11. Surgirão falsos profetas que enganarão muita gente. A falsidade nos dias de hoje é o sinal visível nesta sociedade. A falsidade no dia de hoje é o sinal visível nessa sociedade. A inversão de valor e a mentira. Como pode um homem condenado, o maior ladrão do mundo, querendo enganar novamente os brasileiros, afirmando ser o homem mais honesto e mais justo e santo do mundo? Os falsos profetas estão espalhados por todos os lugares.
todos os lugares do mundo, principalmente dentro da igreja, enganando seus fiéis. Pregam em nome de Jesus Cristo, mas estão levando os cristãos a crer em uma doutrina anticristã. Fala bonito do amor de Deus, amor ao próximo, fala-se em fraternidade, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai para que os que perseguem, fraternidade universal, tudo muito bom e louvável. Tudo isto é muito bom e louvável. Dizem que são contra o aborto e casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Hoje a igreja, os padres, os bispos, dizem que são contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Casamento de pai com filho, de filho com a mãe, de irmão com irmã. Se isso não for falsidade, mostre para mim o que é. Vou voltar a ler um pouco, voltar atrás um pouco, ficou confuso isso aqui. Fraternidade universal, tudo muito bom e louvável. Dizem que são contra o aborto, casamento de duas pessoas do mesmo sexo. São contra a ideologia de gênero, mas, no mesmo tempo, são a favor da campanha da fraternidade, que tem a LGBT, que são os autores a favor do aborto, da ideologia de gênero, casamento de duas pessoas do mesmo sexo, pai com filha, filho com a mãe, irmão com irmã. Se isso não for falsidade, mostre para mim o que é. A LGBT é uma organização que é a favor de tudo aquilo que não presta. Tudo que é contra Deus, tudo que é contra a família, tudo que é contra a natureza, está na LGBT. E a própria igreja, os bispos brasileiros, apoia essa campanha da fraternidade que é dirigida por essa LGBT. Se isso não é heresia, não é fim do mundo, o que é então? Prega em nome de Cristo, em nome de Maria Santíssima, celebra a Eucaristia, celebra a Semana da Família, mas estão saindo para uma religião ecumênica universal, da teologia da libertação, que une todas as religiões. Hoje o Papa e a direção da igreja já está com tudo preparado para uma nova religião, uma religião universal, uma religião juntando cristianismo, judaísmo, muçulmano, que tem como centro o Buda, dizendo que todas as religiões são boas e levam a Deus, negando Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se é assim, então, se é verdade que todas as religiões levam a Deus, todas as religiões, mesmo as religiões anticristãs, levam a Deus, e são boas e levam a Deus, então está tratando o Cristo de mentiroso. O Cristo foi um mentiroso quando disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14, versículo 6. Isto não é uma heresia, uma falsidade? A Igreja Católica sofre atentado em vários lugares. Vindo da esquerda, a CNBB não emite uma nota de repúdio. A igreja sofre atentado em todos os lugares. Vereador do PT que entra na igreja no Paraná, a CNBB não emite uma nota de repúdio. Ainda tem aquele padre comunista, que é padre Júlio Lancelotti, que deu os parabéns para o vereador que invadiu a igreja lá e parou a missa e atrapalhou tudo. E um grupo de pessoas organizado lá no Paraná. Como é que pode? O padre ainda elogiou o vereador. Como pode um negócio desse? Todos nós sabemos que o cristão que apoia o comunismo está automaticamente excomungado pelos documentos da igreja mesmo.
Todos nós sabemos que o cristão que apoia o comunismo está automaticamente excomungado pelos os documentos das diretrizes da igreja. Só no Brasil temos mais de 150 bispos que são de esquerda progressista. O comunismo está destruindo a igreja por dentro há mais de 50 anos e ninguém reclama. Ninguém reclama. Isto é ser falso profeta. Ninguém defende nem a própria igreja. Não tem um padre, um bispo que defenda a própria igreja. Quer dizer, não tem, porque só os bons não aparecem. Veja na Bíblia, Apocalipse 13, as duas feras. A primeira é o poder do anticristo. A segunda é o poder religioso que está a serviço da primeira, levando os católicos a adorar a primeira fera. As duas feras estão unidas para dominar o mundo. Apocalipse 13, versículo 11 a 18. A tribulação será tão grande que não houve antes e nem haverá depois. Mas não tenhas medo, porque Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Mas nem tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo não atingirá a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus edificou sua igreja sobre pessoas. Jesus edificou sua igreja sobre pessoas, como Pedro e os apóstolos, que representavam todos os cristãos de todos os tempos. Esta igreja é pura e santa, que vive mais de 300 anos, pobre, sofredora, martirizada, celebrava em catacumbas, não havia templo de pedra. Aí foi o tempo mais santo da Igreja Católica. De 32 papas, nesses 300 anos, 28 foram martirizados. Depois que Constantino, imperador de Roma, entrou para a igreja, encheu ela de bens, e mais tarde, no ano de 380, o imperador Teodósio deu o nome de Católica Apostólica Romana. Religião oficial de Roma. Quem deu este nome foi Teodósio, não foi Jesus Cristo. Foi nesse período que foi semeado o joio no meio do trigo e mascarou a igreja até os dias de hoje. Quantos pecados, quantos cristãos martirizados pela igreja nos poderes do imperador de Roma? Quantos pecados cometidos por esta igreja até os dias de hoje? Agora chegou a conta para pagar. Deus vai acertar a conta com esta igreja. Pode crer, o Papa Francisco está nessa missão de transferir, de entregar essa igreja na mão do inimigo. As máscaras da falsidade cairá e veremos a verdade que liberta. As máscaras da falsidade vai cair e nós veremos a verdade que liberta. Jesus disse, antecipado: deixa o joio e o trigo crescer junto, até o momento da colheita. Depois direi ao ceifador: arranca primeiro o joio e ata em feixe para ser queimado. Só depois recolhei o trigo em meu celeiro. A verdadeira igreja de Cristo é pura, santa, é também invisível. Está no céu. Nós temos 3 dimensões. A igreja tem 3 dimensões. Uma dimensão é os santos que estão no céu, é a igreja de Cristo. Outra dimensão é também os salvos que estão no purgatório, estão purificando para entrar no céu. E nós que estamos aqui na terra militando. Então a igreja triunfante, padecente e militante. É 3 dimensões da igreja. Esta é invisível. Esta aqui ninguém pode derrubar. Por isso os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
dentro aqui. Vai lá buscar. Vai lá.